Olá pessoal, aqui é o Wallace Miranda, o seu endocrinologista. Hoje vamos comentar sobre a relação entre o sono e a obesidade. O sono influencia no ganho de peso? Será que isso acontece mesmo? Antes disso, lembre-se de curtir esse vídeo, seguir esse canal, deixar seus comentários. Pois bem, existe alguma influência do sono no ganho de peso? O que nós devemos saber é o seguinte, que existe um ritmo circadiano, ou seja, os nossos hormônios, boa parte deles, tem uma flutuação ao longo do dia. Sobe durante o dia, cai durante a noite, ou o contrário pode acontecer também. E o fato de não dormir de maneira adequada vai influenciar alguns desses hormônios. Por exemplo, o primeiro hormônio que eu vou comentar aqui é o hormônio do estresse, o cortisol. Então, o cortisol ele é alterado por esse ritmo circadiano. Caso não ocorra esse sono de maneira adequada, essas 6, 7, 8 horas, tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de menos. Caso não ocorra esse sono adequado, vai ocorrer uma influência nesse cortisol. O cortisol normalmente ele está maior durante o dia e ele vai caindo à tarde e a tendência é que fique indetectável lá por volta de 11 horas da noite, meia-noite. Então esse hormônio cortisol, quando ele fica desregulado, fica aumentado demais, ele pode sim provocar um acúmulo de peso, um aumento da fome, e o peso acumulado geralmente é aquela gordura abdominal, aquela gordura visceral. Então esse excesso de cortisol ele faz com que a pessoa tenha mais fome e que ganhe mais peso. Outra alteração que a gente observa nessa alteração do sono, nessa insônia, é a relação entre leptina e grelina. Então, são esses dois hormônios bem interessantes. A leptina ela é produzida no tecido adiposo, é um hormônio da saciedade, ou seja, o excesso, essa leptina ela age deixando a pessoa mais satisfeita por mais tempo. Então, o que é que acontece quando o sono é afetado? Ele reduz essa quantidade de leptina. E a grelina, essa grelina é produzida no estômago. A grelina aumenta a fome e a leptina ela aumenta a saciedade. Quando o sono não é adequado, ocorre uma desregulação entre leptina e grelina, faz com que a pessoa tenha mais fome, diminua a saciedade. O interessante é que a pessoa ela tenha tendência a procurar alimentos mais gordurosos, alimentos mais industrializados. Então são aqueles alimentos mais fracamente em termo nutricional e mais calóricos. Então, principalmente quando a pessoa acorda durante a noite sem conseguir dormir, quando vai atacar a geladeira, atrás desses alimentos mais calóricos. Então, essa alteração do sono, ele altera essa relação entre leptina e grelina. E o hormônio responsável pelo sono é a melatonina. Então, ele que é o principal responsável por fazer com que a gente durma de maneira adequada. Então, o que é que a gente deve fazer para ter uma boa noite de sono, para não afetar o peso? A gente deve fazer uma boa higiene do sono. O que seria essa boa higiene? Seria procurar, quando for para o quarto, ir para o quarto mesmo para dormir, certo? Não é ideal a pessoa ficar no quarto assistindo TV o tempo todo, não é ficar no computador, porque aquela luz da TV, aquela luz do computador, luz do celular, acaba diminuindo essa melatonina. Então diminui a melatonina e acaba prejudicando o sono. Então essa é a melatonina que é responsável pelo desligar e ligar da gente. Então quando tem luz, essa melatonina naturalmente ela se reduz. Quando não tem luz, quando está no ambiente mais escuro, essa melatonina vai aumentando. Então essa luz de celular, notebook, televisão acaba prejudicando. Então o ideal é que a gente vá para o quarto na hora já de dormir, faça uma higiene adequada do sono, se prepare para dormir. Alimentação mais pesada à noite, procurar evitar, porque acaba atrapalhando esse sono. Evitar café à noite, evitar bebida alcoólica, evitar o cigarro. Então tudo isso acaba afetando essa qualidade do sono. Então afeta a melatonina, afeta a relação de leptina e grelina, afeta o cortisol. Isso só alguns hormônios que são afetados durante um sono mal dormido. Existem vários outros fatores que atrapalham no sono, que acaba atrapalhando na perda de peso. Então hoje você aprendeu um pouco mais dessa relação do sono com a obesidade. Fica atento.